Alguém nervoso, ansioso? Já podem colocar os nomes, tá bem? Ó, sala 24 pessoas. Bom, pessoal, antes de mais nada, só para esclarecer uma coisa. Os conteúdos que nós vimos nessas 2 semanas, quase 3 semanas, né, foi necessariamente um único conteúdo, tanto para história como para geografia. Não vimos outra coisa a não ser Segunda Guerra Mundial. A gente encerrou um conteúdo, por sinal, o conteúdo do último simulado, a gente começou Segunda Guerra Mundial e é bastante coisa, né? E a gente viu demais os assuntos relacionados à política, economia, poluição e as revoluções, principalmente as revoluções da China, tá certo? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: não haveria, né, deixa eu explicar aqui de maneira bem didática. A gente só viu um conteúdo, então é esse conteúdo que será cobrado, tá certo? Não teria por que vocês terem dúvidas sobre o que estudar, porque a gente só viu uma única coisa, tá bem? Mas, se ainda assim você tiver uma dúvida, pode perguntar no meu WhatsApp, tá bem? Mas só para esclarecer, a gente só viu um conteúdo, certo? O conteúdo foi dado e não seria cobrado outra coisa a não ser aquilo que eu passei. E aquilo que eu passei tem só uma alternativa para você estudar. Sobre produção textual, né, para não ficar incompleta a explicação, é claro que a gente vai fazer uma dissertação, né? Uma redação. Vocês sabem como a prova é corrigida, certo? Sabem que é 2 pontos para cada competência. Sabem que as competências são exatamente aquelas que nós vimos, né? Domínio da língua portuguesa, selecionar, relacionar, organizar, interpretar opiniões, fatos, informações e argumentos em defesa do ponto de vista, compreender a proposta de redação, desenvolver o texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaborar propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos, certo? Necessariamente, essas são as 5 competências, é assim que a prova vai ser corrigida. Tirei um 8 porque eu deixei de cumprir uma competência inteira. Não, você pode ter tirado, eu posso ter tirado meio ponto daqui, meio ponto daqui, meio ponto daqui e meio ponto daqui. No caso, você vai ficar com 8, né? Quer dizer que você foi 75% bom em 4 competências e 100% bom, por exemplo, na proposta de intervenção. É ruim? Não, tá bom. A questão é que pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar, tá certo? E outra coisa importante, o conteúdo que foi dado é o conteúdo que será cobrado. Basicamente é só isso. Não tem nem porquê da gente se assustar. Necessariamente é só isso, tá bom? Eu, inclusive, para refrescar a memória de vocês, preparei umas questões sobre a dissertação, certo? É uma coisa difícil, vai ficar bem claro para vocês mais ainda agora. São questões para vocês fazerem no caderno, tá certo? Colocar um prazo tudo para outra semana, claro, tudo que eu passar essa semana vai ser para outra semana, se possível para a última aula de produção da próxima semana, para a última aula de geografia da próxima semana, para vocês passarem essa semana bem relaxados, bem tranquilos, tá certo? Eu acredito que seria o melhor a se fazer. Bom,
Vamos lá, vou ler as questões aqui para vocês, tá certo? São apenas 4 questões. 4 questões sobre redação, tá certo? 4 questões objetivas, por sinal, para facilitar a vida de vocês. Quem quiser pode até mandar suas respostas, tipo 1, item B, 2, item C, 3, item D, 4, item A. Eu recomendo que você copie, porque você pode perder esse documento e as questões são tão pouquinhas, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. Acho que seria até vantajoso eu apresentar, mas aqui está complicado. Vamos lá. Primeira questão. Prestem atenção. Se estiver travando para algum de vocês, me avisem. São características da dissertação. A. Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Nela, deve haver uma conclusão, e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia. Item B. Os eventos são organizados... Desculpe, item B. Os eventos são organizados cronologicamente, com uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos que se referem à primeira ou terceira pessoa. Presença de enunciados que sugerem ação em novos estados. Item C. Predominância de caracterizações objetivas, físicas e concretas, e subjetivas, que dependem do ponto de vista de quem as escreve, e uso de adjetivos. Os tipos de verbos mais comuns na estrutura do texto são os verbos de ligação, ou item D. Tipo textual marcado pela linguagem simples e objetiva, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, típicos de uma atitude coercitiva. Pelo que eu falei dessa primeira questão, vocês já sabem Pera aí, João. Tá travando, eu vou sair, eu já vou voltar. Pronto, estou de volta. Alguém já sabe a primeira aqui? Só a Letícia. É aula de produção textual, tá bom, João? Só lembra da arte? Espera aí. Vou colocar aqui do lado. Eu não consegui encontrar direito. Tudo bem, deixa só eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? O item corresponde à pesquisa. Então, não vou discutir com o computador, não. Quem for falar alguma coisa, fale, por favor, no chat, tá bom? Não estou vendo o chat de vocês. Aqui, pessoal, primeira questão. Eu quero saber qual desses itens corresponde às características, olha só, que coisa, as características de uma dissertação. O texto dissertativo argumentativo, ele é o quê? É um tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva? É isso mesmo? É um texto com predominância de caracterizações objetivas e subjetivas e o uso de adjetivos? É um texto onde os eventos são organizados cronologicamente,
como estrutura que privilegia verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos, ou é um texto com a defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre um assunto em questão. E agora? E agora? Vocês já sabem. Manda a resposta aí, Sara. Pegou a resposta? Sabe qual é? Não tenha medo, não. Ah, pode copiar. Quem quiser, pode copiar. Deixa pra... Eu vou deixar, porque eu fui abrir um programa de Zoom para facilitar aqui, para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver, acho que eu vi alguém falar primeiro a A. Foi a Letícia. Letícia, é o item A. É o item A, muito bem. Vamos prestar atenção nessas características aqui, elas são bem basais, no sentido de que são de base, né? Não no sentido de que fazem uma oposição ao ácido. Item A, pessoal, vamos lá, vou apresentar de novo e eu vou deixar apresentando. Eu vou só abrir um sinal, deixa eu ver se pegou. Pronto. Agora eu não vou ver o chat, não, tá bem, pessoal? Se possível, vamos deixar aqui para falar também. 11, então, vamos lá. Olha só. Vamos dar uma lidinha no texto. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar, porque nem conheço Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Manrique Veiga, não tenho ideia, mas posso dizer, mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. A argumentação, das quais qual é correta? A argumentação desenvolvida por meio de clichês, subentende-se, um distanciamento entre o eu, enunciador, e o ele, negros. Essa aqui vai ser um pouquinho mais difícil do que a primeira, né? A primeira estava meio que na cara. Item B. A argumentação revela um senso crítico e reflexivo, uma mente que sofre com os preconceitos e principalmente com a própria impotência diante deles. A argumentação, partindo de visões inusitadas, aliás, a argumentação partindo de visões inusitadas, mas abalizadas na realidade cotidiana, aponta para a total solidariedade com os negros e oprimidos. O discurso altamente assumido pelo enunciador ataca rebeldemente a hipocrisia social que mascara os preconceitos. Ou é impossível conceber como desse mesmo enunciador, essa frase sempre trabalhei como uma negra, publicada semanas antes na mesma revista. Ficou um pouquinho mais complicadinho, né? Sobre a dissertação ainda, pessoal. Ainda sobre dissertação estamos falando, tá bem? O que é que os meus queridos acham desse item em específico?
Deixa eu ver. É porque eu vim ver o chat aqui, pessoal, porque vocês estão falando no chat e eu não. Para você, questão de tempo. Tem que copiar tudo isso. Não, Letícia, só se quiser. Eu sugiro que sim. Ninguém cadê vocês, pelo amor de Deus. Aprendendo durante a opção. Eu não consigo prestar atenção na aula. Minha mãe está assistindo o Rei Leão. Não acredito. Bom, vamos lá, pessoal. Vou colocar as questões aqui de novo. Dessa vez eu vou deixar aqui. Vou até tentar apresentar. Bom, vamos lá. Então, qual a alternativa? Qual coisa? Não vai dar para ligar outra câmera. Pessoal, vocês falem porque eu não estou vendo, olha. Não estou vendo. Aqui são as outras alternativas. Então, chegaram? Chegaram no consenso, pessoal? Agora sim, estou vendo o chat, isso daqui. Então tem A e B. Não, não. Eu vou mostrar o resto aqui. Quer dizer, eu já mostrei. As outras alternativas são essas aqui, ó. Necessariamente são essas. Tá perdido por quê, Ítalo? A primeira estava tão bem, tava tão boa, né? Aqui, ó, Sara.
Lembrando, pessoal, que nós estamos falando da dissertação, tá certo? Tem ponto de vista, tem opinião, certo? Sem manter pessoalidade, tá bem? Vamos lembrar das características que eu acabei de falar. Tem 5 competências, tá bem? 5 competências. Tentem alinhar essas questões aqui, esses itens, aliás, com alguma dessas competências, tá bom? Vamos lá, eu vou passar para outra questão. Eu vou deixar essa aqui em aberto. Eu tenho muita esperança. A revolução digital. Texto e papel. Parceiros. Opa, o que eu fiz da minha vida? Parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um para o outro. Disse, pareciam. Assim, como o verbo no passado, e já me explico, estão em processo de separação. Secular, a união não ruirá do dia para a noite, mas o divórcio virá, certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. O texto mantinha o papel, aliás, o texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação. O cristal líquido. Saem as árvores, entram as nuvens de elétrons. A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. Eu estou lendo, pessoal, a terceira questão, tá bom? Eu não respondi a 2. Estou lendo a 3, tá certo? Todo mundo está localizado agora, né? Pronto. De concreto, há apenas a impressão de que, longe de enfraquecer, a ebulição digital tonifica a escrita. E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por outro, vazando-nos pelos olhos. O texto inunda de imagem a alma. Em outras palavras, a palavra perde-se nos desvãos da memória. Impressa, desperta o cérebro, produzindo uma circulação de ideias que gera novos textos. A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura, ou simplesmente arriscar textos próprios. Otto Lara Rezende costumava dizer que as pessoas haviam perdido o gosto pela troca de experiências, aliás, pela troca de correspondências. Antes de morrer, brindou-me com 2 telefonemas. Em um deles, aliás, prometeu: mando-te uma carta qualquer dia desses. Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não. Mas, vivo, Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico. O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. Papiro, aliás. A era digital papiro, desculpe. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página, ou, por outra, estamos pressionando a tecla Enter. 6 de maio de 1996. Folha de São Paulo, a Revolução Digital. Josias de Souza. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é
defender a parceria entre papel e texto como uma história de êxitos, discutir nas implicações da era digital no uso da escrita, descrever as vantagens e desvantagens da internet na atualidade, ou narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade. Como assim? Não tá fácil, não? Terceira questão, pessoal. Podem colocar aí que a gente vai corrigir depois, tá bom? Coloquem aí que a gente corrige, tá bom? Pode colocar no caderno, ou Letícia. Pode colocar no caderno que a gente vai corrigir no final. Ainda tem dúvidas, pessoal? Não precisa colocar no chat agora não, tá bom? Se vocês não quiserem, não precisa. Mas põe no caderno. Agora eu vou facilitar um pouquinho a vida de vocês. Mais um pouquinho. Sobre o texto dissertativo. É correto afirmar que trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou. Tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. Valorização do substantivo e do adjetivo que ocupam lugar de destaque na frase. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginários, apresenta uma evolução de acontecimentos ainda sem linearidade ou relação com o tempo real. Tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Ou tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. A 4 é um pouquinho mais fácil, né? Fala 300, fala 300. Bom, vamos lá. Eu vou corrigir a 2 com vocês aqui, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Tem que ser. Aliás, tem que ser não. E tem que ser para 4 aí, pô. Tá, ok. Já dando uma luz aqui para vocês, dá 2, dá 3 e dá 4. A resposta é A, B e C. Tá certo? Na 2 é A, na 3 é B e na 4 é C. Alguma coisa errada aqui. Cancelar. Vou fazer o seguinte.
Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Ficou melhor nessa câmera aqui? Pronto, vou usar essa câmera aqui. Ok, vamos lá. Porque essa qualidade aqui é horrível. Ah, o som não tá bom? Pera aí. E agora? O som tá bom? Ah, show. Então vamos lá. Primeira não, primeira já foi. É a alternativa A da segunda questão. Mas eu quero insistir nessa primeira. Vamos ver o que é que diz aqui. Laura saiu. Saiu por quê, Laura? É isso mesmo? É. Só deixa eu fixar na câmera aqui. Segunda questão é o seguinte. A argumentação desenvolvida por meio dos clichês, né? O que é clichê? O clichê é mais ou menos aquela frase feita, né? Tipo, é na morte que você entende o sentido da vida. Isso é um clichê. Certo? É aquela coisa habitual, como, por exemplo, flores no Dia dos Namorados. É muito clichê, né? Ou então, no Conto de Fadas, todos viveram felizes para sempre. É um clichê também, tá certo? Então vamos lá. A argumentação desenvolvida por meio de clichês subentende um distanciamento entre o eu, que é o enunciador, no caso Carmen Meyrink Veiga, e ele, que no caso seriam os negros. No caso seria eles, né? Acho que seria mais adequado. Vamos até reler o texto. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar porque sou menor dois, meu querido. Não posso julgar porque nem conheço o Tiririca. Como posso saber o que se passou na cabeça dele? Aliás, se o que se passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Menrick Veiga, não tenho ideia. Mas o que posso dizer é que se os negros acharam que é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. Então a gente nota aqui, ó, se eles, né, os negros, ofenderam os negros, a gente nota esse distanciamento. O que é que isso tem a ver com a dissertação? Isso aqui é para você saber como fazer um distanciamento ou até mesmo uma aproximação entre você, enunciador, né, aquele que vai trazer as opiniões, os dados, os pontos de vista e etc., e o tema abordado, certo? Você pode estar dentro do tema, mas lembrando sempre, deixe isso evidente, sem pessoalidade. Nada de eu, como a gente tem aqui, e nada de nós, nada de primeira pessoa, certo? Ele ou eles até que vai. Agora, primeira pessoa não, tá bom? Não faça isso. O principal, meus queridos, da não pessoalidade da dissertação é porque estaríamos falando de um texto científico. Texto científico necessita de credibilidade. Quando você
utiliza da pessoalidade, você está fazendo com que ele perca a credibilidade, tá certo? Porque você é muito suspeito para falar das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta. Então, por exemplo, se eu passo um texto sobre bullying e você fala sobre as suas experiências relacionadas a isso, puxa vida, acabou com a credibilidade do texto. Porque você é muito suspeito para falar disso, né? Você passou por isso. Então, meio que você não é a melhor pessoa para falar sobre isso. Ou não, né? Talvez você seria a melhor, mas nesse caso aqui estamos falando de credibilidade do texto, tá certo? E também isso se relaciona com você não ser negativo demais em relação ao tema, falar muito mal dele, e nem positivo demais, falar extremamente bem, né? Isso causa uma suspeita também, tá certo? É até como se você estivesse sendo financiado por alguém para fazer essa ótima propaganda. Vamos lá. Professor, precisa copiar? Não, não, você pode só copiar as respostas, tá certo? 1A, 2A, 3B e 4C. Basicamente, eu já corrigi aqui, né? É só para você registrar a formalidade. Deixa eu ser rápido. A terceira questão. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Inclusive, isso aqui, esse texto, a gente vai usar ele, certo? Depois desses simulados, para nos aprofundarmos sobre o uso do português na internet, tá certo? O famoso internetês. A gente vai falar sobre isso também mais lá na frente, depois dessa semana de simulados. E a quarta questão é o item C, como vocês bem marcaram. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que tipo de redação escrita em prosa, ou seja, em parágrafos, sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Bom, meus queridos, é isso, tá certo? Eu vou deixar esse documento no Google Sala de Aula. Muito bom as respostas de vocês, tá certo? Erraram só uma, acertaram 75%. E eu vou deixar aqui vocês com o Tomé, tá bom? Até mais, meus queridos. Um abraço. Oi, gente, boa tarde. Voltando aqui, tá?